Nesse vídeo eu vou te dar uma carona pelas ruas de Fortaleza e te contar por que deixei de pedalar depois de 3 anos e por que você não deve cometer o mesmo erro. Vamos lá? E quando eu fui morar em Aracaju, eu morava a 4 quilômetros da agência, né? E coincidiu que ser na segunda onda da pandemia. Então eu saía de casa e eu ia pro ponto de ônibus e passava cerca de 40 minutos no ponto de ônibus. Aí você me perguntando, eu não passava ônibus? Passava. Só que o ônibus vinha tão cheio, então levava cerca de 45 minutos para chegar ao trabalho. E eu decidi que não, estamos em uma pandemia, então eu preciso fazer algo diferente. Eu comecei a voltar para casa a pé. Eu saía do trabalho cerca de 5 horas da tarde e levava cerca de 45 minutos caminhando até a minha casa. Chegava em casa suado, né? Então tomava um banho e estava tranquilo. Eu não conseguiria fazer isso na parte da manhã, quando chegasse no trabalho, porque seria muito difícil para mim. Até que eu descobri que na agência que eu trabalhava havia um banheiro com chuveiro. Então eu decidi que eu iria comprar uma bicicleta, porque mesmo que eu chegasse suado na agência, eu teria tempo de tomar banho, né, de trocar de roupa, e isso não iria afetar o meu trabalho, né, o suor. Comprei uma bicicleta e comecei a ir trabalhar de bike, que talvez tenha sido uma das melhores decisões que eu tenha feito, porque me resgatou a sensação de poder pedalar, né? Eu chegava no trabalho muito alegre, muito feliz por ter pedalado aqueles 4 quilômetros, sabe? E o desejo era que eu pudesse morar mais distante do trabalho para poder pedalar mais. E uma coisa interessante é que eu era o único da agência que ia de bike para o trabalho, né? Existiam pessoas que iam de moto, outros de carro. O estacionamento lá na agência Figueira Campos é muito grande, então as pessoas colocavam seus carros lá no estacionamento e eu colocava a minha bike lá. Naquela época eu trabalhava apenas 6 horas por dia, então facilitava muito o fato de eu não precisar sair muito tarde do trabalho. Um grande medo que eu tinha quando decidi comprar bicicleta era o fato de eu, com 39 anos, não ter mais idade, né, para poder pedalar. O trânsito de Aracaju é terrível, como qualquer cidade do Brasil, e eu tinha muito medo de estar pedalando na mesma via que os carros, que os ônibus. Então eu fiz um trajeto da minha casa até o trabalho. 80% do caminho era ofertado por ciclovia. Aracaju é uma cidade muito favorável à bicicleta, diferente da que eu estou morando agora. A minha pior experiência no pedal foi ter que enfrentar pedestres na ciclovia. Então, no primeiro dia que eu fui ao trabalho de bike, eu tive que frear muito rapidamente e desequilibrei e caí na ciclovia. Na verdade, a ciclovia era na linha de trem, ali na Avenida Rio de Janeiro, e eu acabei caindo, né, de costas na ferrovia. E aquilo ali não me abalou, né? De repente, né, não me feriu, não me machucou, mas eu vi realmente o perigo que eu estava passando, que eu estava correndo, tanto em estar em uma cidade onde as pessoas, apesar de ter ciclovia, elas não respeitam a ciclovia, elas utilizam a ciclovia para poder fazer exercício físico, para poder caminhar, né? Tanto quanto a necessidade de você estar pedalando sempre com equipamento de segurança. Porque apesar de eu ter caído de costas e nas minhas costas está a minha mochila, né, que amorteceu bastante, eu poderia ter batido a cabeça em um trilho de trem, alguma coisa assim, sabe? Então aquilo ali acendeu um alerta para mim, para que eu pudesse sempre sair com o equipamento de segurança. E mesmo indo a trabalho assim, eu sempre estava com o capacete. O que mais me incomodava era estar na minha faixa de pedestre e tinha pessoas
ou caminhando no mesmo sentido da ciclovia, com fone de ouvido. Então você poderia buzinar à vontade, você poderia gritar, as pessoas não estavam ouvindo, né? Pessoas que eram pedintes, né? E estavam pedindo nos semáforos quando estavam fechados, e acontecia de o semáforo abrir e essa pessoa entrar na ciclovia de forma muito ímpeta, né? Muito rápida, e eu ter que frear com bastante força para poder não pegar a pessoa. Havia pessoas que atravessavam a rua enquanto os carros estavam parados no semáforo, e em virtude disso elas entravam na ciclovia como se não fosse nada ali, sabe? E a bike vinha e você tem que frear. Então realmente houve alguma dificuldade nisso, mas nada disso me impediu de continuar pedalando, sabe? Eu gostava bastante, então eu fazia esse trajeto de casa para o trabalho. Era 4 km de ida, 4 de volta, então dava mais ou menos aí uns 8 km. Além das atividades, né, de você ir na padaria, de você ir em um supermercado, sabe? Eu gostava bastante de utilizar a bicicleta para isso. No final de semana dava uma saudade do pedal, sabe? Então eu disse, não, eu vou para espairecer a mente, né? Aquela alegria de estar pedalando, eu vou pegar o pedal aqui e vou pedalar. Aí eu pegava a bike e fazia um trajeto na ciclovia e rodava o que? 5, 6, 7 km para ida, né? E voltava, sabe? Então o meu trajeto era basicamente isso, 10, 15 km no máximo, que eu fazia no final de semana. E aí os ventos mudaram, eu tive a oportunidade de vir trabalhar aqui em Fortaleza. Eu decidi morar próximo à empresa, até para facilitar, porque como eu trabalhava em Aracaju apenas 6 horas por dia e tinha esse trajeto de bike, né? Então ao invés de trabalhar 6 horas, eu iria trabalhar 8. E se eu morasse mais longe do trabalho, o trânsito em Fortaleza aqui é muito maior, muito mais lento do que o de Aracaju, eu iria estar gastando outras 2 horas de trânsito no mínimo. E aí eu iria vir para cá, de repente promovido, mas a minha qualidade de vida iria diminuir. Então eu decidi morar mais próximo do trabalho para poder ir também de bike para lá. Todo dia que eu saio de casa, eu faço um vídeo para a Thaís, porque como ela acorda mais tarde, aí eu atualizo ela sobre o que eu comi, né? Se eu já saí com o cachorro, se já coloquei o colírio no cachorro, essas coisas. Aí hoje não, eu vou fazer um vídeo só para minha avó, para ela poder ver onde eu moro, ali atrás. Estou saindo de casa agora e eu vou de bike para o trabalho. Quando eu morava em Aracaju, eu ia de bike também, né? Então dava aqui uns 20 minutos de bike, mas aqui eu moro mais perto do trabalho, então 20 minutos é caminhando. E quando eu vou de bike dá mais ou menos uns 6 minutos. Então algo que me incomodava bastante aqui em Fortaleza é o fato de que, por decidir morar próximo ao trabalho, muita coisa em relação a serviços de saúde, de educação, né, de supermercado, ficava muito mais distante para mim. E apesar de estar de bike, eu precisava gastar com transporte alternativo, transporte de Uber. Então os meus gastos com Uber, eles foram aumentando, e eu vi que eu estava gastando muito mais com transporte alternativo aqui em Fortaleza do que em Aracaju, mesmo estando de bike, mesmo realizando o trajeto casa-trabalho, né? Mas outros serviços, como ir a um dentista, né? Ir a uma clínica, a igreja ficava a 8 km de casa, sabe? Alguns amigos que a gente tem em outra cidade também. Então eu vi que o meu transporte, o meu gasto com transporte, ele estava aumentando bastante. E aí eu acabei fazendo um levantamento de quanto eu estava gastando com Uber. Eu confesso que eu me assustei porque eu não sabia que era tão alto, né, o valor que eu estava gastando. Então em julho passado eu decidi comprar esse carro, e ele é um carro elétrico, está suprindo bastante as minhas expectativas, estou gostando bastante dele.
Mas desde então, desde julho, né, em julho eu comprei o carro, em agosto eu viajei para os Estados Unidos, então desde o momento que eu comprei esse carro, vou colocar assim, eu nunca mais pedalei, sabe? Eu nunca mais peguei a bike para poder andar. Então eu troquei a bike, troquei o pedal por ir para academia, né, e fazer musculação e tal. O carro acaba sendo muito vantajoso porque você acaba gastando menos tempo, né, para poder chegar nos trajetos. Então ir para academia agora de carro é muito mais rápido e vantajoso do que ir para academia de bike, com certeza. Então é mais cômodo, né, na verdade, fazer isso. Ir para o trabalho, né, como a minha esposa também começou a trabalhar, então não faz sentido ela ir de carro para o trabalho e eu continuar com a bike, né? Não fazia sentido para mim porque a gente estava indo para o mesmo destino praticamente. Então a bike ficou lá abandonada. E esse vídeo é mais um desabafo, porque eu pretendo, né, reiniciar o hobby que eu tinha de pedalar, sabe? Mas eu não sei como fazer isso nesse momento. A bicicleta está encostada lá na garagem. Eu moro num apartamento hoje que não tem garagem coberta, então é coberta só por um paninho assim, mas a bicicleta eu posso dizer que ela está lá ao relento, né? Então faça chuva, faça sol, ela está lá guardada, mas ela está exposta, né, aos intempéries do tempo, do clima. Eu vejo que a corrente está enferrujada, sabe? Eu acredito que eu tenho que fazer uma manutenção nela, uma lubrificação, não sei. E nem sei onde fazer isso aqui também em Fortaleza. Eu não sei a quem procurar ou qual oficina de confiança, eu não sei fazer isso aí. Então, se você é daqui de Fortaleza e tem uma noção de alguma oficina de confiança que você leva a sua bike, deixa aí nos comentários. E além disso, eu não tenho grupos, eu não conheço ninguém que pedale, né? Eu gostaria muito de participar de algum grupo de pedal para poder estar pedalando, né? Eu vejo muita gente pedalando à noite no grupo e tal, e eu não tenho, assim, não conheço ninguém. Então, realmente eu sinto falta, né, de estar fazendo esse grupo, porque sozinho é muito difícil, sabe? Eu acho que o mais difícil é começar, sabe? O mais difícil é encontrar esse alguém para poder estar fazendo, né, participando dessa atividade. Mas eu creio que com esse vídeo também vai me ajudar a encontrar essas pessoas que, assim como eu, um dia estavam paradas, né, mas começaram a pedalar. Então é isso, pessoal. Eu espero que você que esteja passando por o mesmo sentimento que eu estou passando, né, de dificuldade, né, de começar uma atividade física. Eu confesso que realmente me aprecia muito as pessoas que caminham, que correm, né, os campeonatos, e dá muita vontade de começar a correr também, mas realmente a minha paixão está na bike e eu estou de alguma maneira inclinado, né, a voltar a pedalar, e sei que só existem benefícios para poder voltar a pedalar. Então eu espero que na próxima vez que eu vá gravar um vídeo eu esteja já com o meu uniforme, né, do pedal, e vocês possam estar me vendo pedalando e curtindo essa cidade de Fortaleza de um jeito diferente, não mais com o carro, mas sim em cima do pedal. E espero que o seu dia seja tão bom quanto o meu está sendo agora. Fica com Deus e até a próxima.